Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa. Pura, tudo bem contigo? Tudo bem, amadinha? Vamos lá. E olha só, eu fico um pouquinho assim já emotiva, porque eu sou desse jeito, né, Márcia? Não tem como negar. E você aí, estudante que acompanha nossas aulas, percebe quando é que a gente está num alto astral, quando está mais ou menos. E eu tô assim porque nós já estamos na aula número 60. Exatamente, está quase finalizando a unidade 3. Mas não fique triste não, amadinho. Por quê? Que vem, está finalmente. Sim. Sendo assim, beleza, vamos manter aqui já o nosso acordo, né, pro segundão. Muito bem, agenda da aula. Produção de texto, a língua portuguesa e o Enem, a nossa aula 60.1. Vamos trabalhar a língua portuguesa e o Enem na leitura e interpretação de textos diversificados. Vamos lá. Habilidade, identificar e fazer uso dos elementos composicionais de diferentes textos, elementos da textualidade, recursos argumentativos, progressão, articulação, não contradição e continuidade, entre outros, tá? Dependendo aí, né, Márcia, da tipologia, nós vamos ver cada um com as suas habilidades, tá? Ok, vamos então já para a leitura inicial da aula de língua portuguesa. Desta vez, vamos aqui com Carlos Drummond de Andrade, com o tema quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Legal, né? Muito bem, poesia aí com Carlos Drummond de Andrade. Vamos agora para a parte mais legal desse momento da aula, que é sobre o autor. Quem é o autor? Carlos Drummond de Andrade. Este consagrado poeta brasileiro nasceu em Itabira, Minas Gerais, no ano de 1902. Tornou-se, pelo conjunto de sua obra, dos principais representantes da literatura brasileira do século XX. Bem atual, bem atual. Seus poemas abordam assuntos do dia a dia. Olha que legal, né? E costumam aí, com sua boa dose de pessimismo, ironia diante da vida, ainda uma permanente ligação com o meio e obras politizadas. Os principais temas retratados na poesia são conflito social, família, amigos, existência humana, a visão sarcástica do mundo e das pessoas e as lembranças da terra natal. Legal! Então, Carlos Drummond faleceu, né, de problema cardíaco em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, 12 dias após a morte de sua filha Maria Julieta. Ok, então, agora vamos aí para a nossa árvore do conhecimento, trazendo o tema da aula. Produção de texto, a língua portuguesa e o Enem. Muito bem, então você, estudante que está acompanhando esta aula, pode estar fazendo as suas anotações, né? Beleza, tranquilo, mas não se preocupe. Esta aula está lá na nossa playlist, Mediação Tecnológica. Você vai dar o like, acompanha, pode baixar, pode aí ver 1, 2, 3 vezes. E o mais importante, tome atenção, participe aqui direitinho desse momento em que a gente vai estar explicando para você a importância, né, de você conhecer sobre o Enem, saber como você vai ser cobrado no Enem e como acontece, né, a questão da língua portuguesa envolvida nessa avaliação que é tão importante aí na conclusão do seu ensino médio, beleza? Então vamos lá. O que mais é cobrado no Enem em linguagens, amadinha? Textos literários, textos jornalísticos,
letras de música, propaganda institucional, charges, tirinha, variação linguística. Então, aqui, ó, tudo, se o aluno prestar atenção, dentro de um texto, ó, de uma poesia, ele vai verificar lá qual o vocábulo usado, se é uma linguagem histórica, se é regional. E o que mais? Na tirinha, qual é a crítica que ele está fazendo? Que temporada é essa? Então, o aluno vai ter que ficar bem ligado aí, que nem a nossa amiga Pura. Fique de olho, fique atento e anote tudo. Beleza, então, vamos seguindo e vamos já de gênero textual aqui, charge, né? Porque isso chove no Enem. Você precisa ter na mente e no coração isso gravado, porque você já entendeu. E esta aula, na verdade, é um resumão, né, do que é cobrado no Enem em língua portuguesa. Você sempre tem que vincular que a charge tem o objetivo principal, que é fazer uma crítica, ironizar, satirizar, humorizar, né? Muito bem. Vamos ver aqui o exemplo. Olha só o título ali, ó. Crise dos alimentos. Acho que não foi uma boa ideia jogar aquela tradicional chuva de arroz nos noivos. Pela fé, olha só o que aconteceu. E aí, ó, por que esta pessoa falou assim? Por que não foi uma boa ideia? Olha, se a gente vai trazer isso para o momento, né? Nós temos a questão da fome. Exatamente. É um tema social aí, né? Ainda mais logo lá no título tá dizendo assim, crise dos alimentos. Já é a pista, né? Então, quando a gente deu a dica de interpretar, é perceber primeiro a imagem, né? Tá vinculada com o gênero, você já sabe que é uma charge. Se é uma charge, você já precisa entender que vai ter crítica, vai ter ironia, vai ter humor também. E aí, é claro que a ironia, a crítica aqui é para esse tema social, né? E que nós temos o quê? Nós temos, olha só, pessoas em um momento importante, que é um casamento, os noivos aqui, né? Felizes, mas um pouco estarrecido com a reação, né? Das pessoas que não são convidadas. Gente, vocês podem perceber... expectativa, né? Olha aqui o prato, né? É tanto que tudo isso são pistas e você tem que fazer a leitura imagética no total. Em que momento essa charge foi produzida? Né? Para quê? Qual é a temática? Assim, né? Quando você olha assim, esse momento é tão esperado pelos noivos, pelos convidados, né? A chuva de arroz, que é uma tradição, né? Para trazer, desejar, né? Só coisas boas, positivas, felicidade, prosperidade. Aí, de repente, tanto que o olhar dos noivos estão assim em choque. E aí, ó, os padrinhos aí, né, que estão jogando arroz. Acho que não foi boa ideia, né? É tanto que os convidados, olha só. Todos assustados, né? E lá, né, na igreja. Na igreja, parada, abismados. E isso é uma realidade. A nossa sociedade, né, tem, infelizmente, essa realidade. Nós passamos por isso, em que nós temos as classes, né, ali, em que realmente estão à margem. Nós sabemos que temos problemas de todos os níveis, em que nós não conseguimos aí ter essa igualdade na sua totalidade. E é triste, né, saber que temos pessoas que não têm um grão de arroz para comer. Então, vamos lá. Senão já vou chorar, já. Texto é progressão temporal. O nosso estudante precisaria compreender essa questão somente desse termo, ele já vai captar a mensagem. Se você, estudante, compreendeu que progressão é um movimento tanto ascendente como descendente, né, para frente e para trás das ideias em um texto, pronto, você vai gabaritar total, né? Vamos lá. Então, vamos aí entender a partir, né, do nosso texto. Presidido pelo senador Garoto, acabado o congresso em Berlim, em Turim e Paris,
publicar extratos do artigo do, abre aspas, Mensageiro de Bali, fecha aspas, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete. Fiz. O que aconteceu aí, estudante? Você deve estar se perguntando, nossa, a professora Pura não sabe ler. Que ela está trocando tudo. Você entendeu a mensagem? Né? Quer que eu leia novamente, amadinha? Ou tudo bem? Tudo bem, vamos para o segundo, que agora com o segundo, com certeza. Então, atenção agora, de olho vivo agora aqui na segunda, vamos lá. Acabado o congresso, fiz publicar extrato do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gorotti. E aí? Gente, eu li garoto aquela hora, né? Perdão. Olha agora, o que aconteceu nesses dois exemplos? Exemplo 1 e exemplo 2. O aluno com certeza percebeu que para que haja um entendimento é necessário uma sequência, uma ordem, uma organização. Por isso que fala aqui, texto e a progressão temporal. Se você não tiver essa sequência, amadinho, haverá o quê? O mau entendimento do texto, ou seja, você não vai nem entender, não vai ter nem como entender. É o caso do exemplo 1. Exatamente. Ficou apenas decodificação de termos aleatório, desorganizado, sem sequência nas ideias. Não tem como o interlocutor se situar do que aquela mensagem ali está tratando, beleza? Muito bem, olha aí, tome nota a palavra progressão textual, ok? Vamos lá, vamos adiante. Agora mais outro exemplo, vamos aqui de tirinha e vamos entender a questão desse texto explícito. Por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viver juntas em paz? Porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu. E aí, amadinho, tá aí ó, o texto explícito, ele se manifestou. Beleza? Tá claro, né? Está aí, ó. Tá, professor, explícito? Sim, a ideia tá aqui, ó, clarinha. Terminou de ler, você já dá risada, porque já entendeu, né? Ficou claro, tá bom? Muito bem. Texto né? Implícito. Vamos lá entender isso. Café? Sim, acho que é. Então, nesta primeira aqui, ó, tá implícito. Ó, acho que o mundo é redondo. É mesmo. Vou levar você a um oculista. E aí, o que ficou implícito? O que está implícito aí a questão do entendimento desse texto, na fala dos personagens? Implícito quer dizer subentendido. Exatamente. Ele não está ali claro, não aparece nem em desenho, nem no texto verbal. Mas pelo contexto, né, e a interpretação dessa tirinha, desse texto híbrido, você chega assim ao entendimento, porque está ali a ideia implícita, entre linhas, subentendida. E porque, veja no segundo quadrinho, quando o H, né, fica observando o filho, veja a questão que a imagem está plana, né, assim. Tá aqui. No horizontal, assim. Presta atenção aí, ó. Aí, poxa, como assim o mundo é redondo? Se estamos todos em pé aqui direitinho. Aí tá plano, né? Aí vou levar você a um oculista. Então quer dizer que está precisando de visão. O segundo quadro está exatamente aí, todo o X da questão. Exatamente. E na primeira tirinha, quando a esposa pergunta assim, café, o que ele faz? Ele levanta o bule, a tampinha do bule, para verificar se é realmente
Acho que é, mas a Não intenção é dela, isso, é. ela estava oferecendo café E para ele. Então, ele não entendeu, né? exatamente, vai ali abre. Eu acho que é. Se ele aceita ou não o café, amadinho. Então Pela tá tudo fé. Nossa. aí. Perdeu, né? Perdeu a chance de Perdeu tomar a um chance cafezinho de- gostoso. Muito bem. Exatamente. Vamos lá. Todo o texto traz uma oposição semântica. Olha essa imagem, amados. Veja bem, a imagem aí, ó. Analise bem. O que você tá vendo aí? A base. Opa, não vou nem entregar, Não né? fala. Vamos analisar. Leitura imagética, você já tem condições, você já recebeu dicas, é só seguir passo a passo, né? Hã? Então você observa tranquilamente. Claro que você vai dizer em relação ao quê? Professora, uma flor que está aí no meio da rua, no meio dos pedregulhos, tudo tá valendo. O que mais? Vamos lá, tô te ajudando. A professora Madinha nem tá escutando que eu tô te ajudando aqui, tá? Então vamos lá. A flor Olha só. e a náusea. O que que é isso aqui, né? Percebam aqui. Eu vou Uma riscar, tá? calçada. E, ó, isso aqui você observar na sua calçada, isso é Tem real, alguma né? fendinha, uma brecha, como eu vou falar bastante. É. Um espaçozinho ali, uma fenda. Mesmo que seja asfalto, mesmo que seja cimento, Pedra, olha que nasceu aí, ó. nasce, né? Nasce A grama. flor e a náusea. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. E deixou um embelezamento, né? Exatamente. Então há aquela oposição de sentido. A semântica é o sentido. Porque se está no concreto, dificilmente brotará. Mas eu tenho um exemplo muito claro na minha casa. Diga. O passarinho, não foi que nasceu, não foi na minha vizinha. Lá é todo na calçada. A Madinha brotou do espaçozinho ali uma planta linda com flores. Basta ter um único espaço, Olha só, né? um espacinho, deu uma brecha, nasce. É isso. Às vezes você leva a semente, coloca no vaso, como aconteceu comigo, e não saiu. Aí É a natureza. vamos analisar outro ângulo. É. Porque eu acho que algo não deu certo. É. Deixa a natureza que ela sabe de tudo. A natureza Exatamente. é sábia, né? Muito bem, outro exemplo agora. Vamos de figuras de linguagem na oposição. Porque nós já trabalhamos aqui, citamos exemplos, trouxemos vários exemplos, gêneros diferenciados. Beleza, agora vamos para a questão da construção, né, desses exemplos a partir da linguagem. Agora aqui, figuras de linguagem na oposição. E aí nós temos oposição com esta figura, antíntese. Vamos observar a oposição no gênero música nos versos. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, a oposição ela acontece exatamente, né, nos termos som, silêncio, luz, escuridão, tá? Porque nós temos dia e noite, tá? E o não. Cadê? E sim. Não. Então, palavras, né, de sentidos opostos, próximas. Entendeu? Antítese, palavras contrárias, oposição. Saber aí a função, né? Quando aí o emissor constrói aí um texto, produz um gênero, logo você precisa analisar também a linguagem e lembrar, né, que as figuras de linguagem têm essa função, é um recurso para dar maior expressividade ao que o emissor quer aí comunicar. Nesse caso, na música, mais do que tudo, né? Que aí, nos gêneros literários, cabe perfeitamente, sem sombra de dúvida, as figuras de linguagem. E aqui, oposição, antíntese.
Beleza? Tome nota. Vamos lá, agora outra figura. É o paradoxo. Olha só, o amor é velho, velho, velho. E menina, o amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. Tom Zé. Como assim? Aí tá tendo uma oposição, né? Uma contradição que vai anulando a outra. A ideia. Se o amor é velho, depois fala que é menina. Ó, viu só? Amor é velho, velho, velho. E menina. O amor é trilha de lençóis e culpa. Medo e maravilha. Então, aí é uma ideia confusa, é um paradoxo. Uma ideia que anula a outra. Eu coloquei oposição de ideia ou deixa uma ideia confusa, melhor? A ideia é confusa, oposição de ideia. Assim, para auxiliar, né? O nosso Exatamente. Tá. Vamos lá para o próximo. O paradoxo e a antítese são figuras de linguagem que fazem uso da oposição como um recurso expressivo. A primeira pela contradição de ideias e a segunda pela simples oposição de sentido, que a segunda seria o paradoxo. Aí a contradição de Eu coloquei ideia. paradoxo, oposição de sentido. Pera lá. Exatamente. Deixa eu organizar aqui. A primeira é o paradoxo, Peraí, pela vou contradição. colocar com número melhor. Aqui A primeira, aqui isso, contradição de ideia, e a segunda, que é a antítese, oposição de Deixa assim. sentido. É lá do sim, do não. Deixa assim, né, melhor. Exatamente. Beleza. Nosso muito bem. aluno da NASA, está entendendo a mensagem. Vamos para mais uma. Ok, agora vamos falar da questão das categorias tímicas do texto, né? Que são aí a euforia, falando de positividade, e disforia, que seria negatividade, tá? Exatamente aqui, pelo aqui que você vai encontrar bastante a questão do teatro, né? Aí tá a oposição. Ó, momento, tragédia e comédia. A oposição, né? A tristeza e a alegria. Já foi falado aqui, né, naquela nossa aula de produção textual, teatral, gênero teatral, né? Tragédia e a comédia. Disforia, negatividade. Então, no caso aí da tragédia. E a euforia, a positividade. Ok. Numa empresa fabricante de sapatos, trabalhavam 2 vendedores. Uma era otimista, o outro pessimista. Ambos foram enviados a um longínquo país africano para investigar a possibilidade de vendas naquele local. Após certo tempo, o pessimista enviou um telegrama à empresa dizendo: "Más notícias, aqui ninguém usa sapatos." Ao mesmo tempo, o otimista enviou esta mensagem para a empresa: "Boas notícias, aqui ninguém usa sapatos." Então, aqui, ó, é um texto de autor desconhecido, mas a pessoa aqui, quando ela tem um espírito empreendedor, já leva para o lado positivo. Opa! Já que ninguém usa sapato, eu vou bombar vendendo aqui, ó. Vou ficar rico. Agora eu vou empinar. Né? O otimista, ele vê oportunidade onde o pessimista não vê. Aí que é o X da questão. Então, o pessimista está sempre focado e fechado, né, Márcia? Não dando aí essa visão para as coisas. Por isso que a gente fala assim, abre o leque, amadinho. Vamos abrir os horizontes aí, ó. A visão ampla. Não assim, você direcionar. Não seja pessimista. Por exemplo, pessimista fala, como aqui ninguém usa sapato, quem vai querer sapato? Nem abriu a mala dele, eu acho. Então, Madinha, não seja assim não. Seja sempre positivo. Beleza? Ok.
Vamos lá, mais um exemplo aí. Nós temos, olha só, a disforia usada como alerta. Mostre que seu coração não é de pedra. O que você vai perceber aqui, amadinho? Quando a questão da campanha do agasalho de 2007, o que ele está fazendo uso aqui? Fazendo uso de uma imagem, de uma estátua. Para você, está usando a metáfora também. O seu coração não é de pedra. Você é sensível, você consegue. Vamos explorar mais essa parte aqui da questão esse gênero, usando um texto publicitário, né, da campanha de agasalho. Quantas e quantas pessoas, essa estatura, vamos dizer assim, essa estátua, essa arquitetura, essa obra de arte, está encostada. Ela está um pouco assim, vamos dizer, seminua. Você faz esse contraste, mostre que seu coração não é de pedra. A sensibilização, para né? Sensibilizar. E a peça publicitária, ela tem esse objetivo, que é, aí no caso, persuadir o leitor, né? Nesse caso aí de uma campanha, ele quer atingir o objetivo, fazer o né? chamamento. Isso. E olha o uso, amado, olha o uso do verbo no imperativo. Mostre. Entendeu? Já tá dando assim, você não tem um coração de pedra. Você não é insensível. Isso. Você vai ajudar nessa campanha. Ele faz uso logo do quê? Da imagem. E ele traz a imagem exatamente de uma escultura que realmente é de pedra, mas que, se você olhar, você já fica sensível. Sensível é a pessoa encostada. Sem roupa, né? Só com um shortinho ali. E aí é um período de frio, com certeza, porque é a campanha do agasalho. Então é a sensibilidade através da metáfora, um gênero publicitário. Você precisa chegar à interpretação a partir das características, saber primordialmente o objetivo do gênero textual, porquê da imagem, porquê dessa construção, a linguagem, né? E aí tudo vai dar certo. Não esqueça das dicas de interpretação a partir dos gêneros textuais, beleza? Muito bem, então, disforia usada como alerta. Então, há várias maneiras de ser usada como positivo, como negativo também. Márcia, eu vou dizer o seguinte, o nosso estudante aqui, de cara, que ele chegasse aqui para uma questão em que ele fosse, primeiro, pontuar que gênero é esse, ele teria condição de responder? Com certeza, pura, porque ele vai dizer assim, poxa, é uma campanha publicitária. Porque quando ele fala bem aqui, campanha do agasalho de 2007, ele já ia lá, ele ia observar a questão aqui embaixo, né? E aqui também a questão do local onde está fazendo essa campanha. Então, são itens, amadinho, que você vai observar tantas letras maiores, né? Que estão expostas na propaganda, fazendo também uso da linguagem verbal e não verbal, né? A imagem. Os dois gêneros trabalham, vamos dizer assim, que a linguagem aqui é híbrida, é um texto híbrido, que tem a função de alerta, fazendo uso também da figura de linguagem. Que linguagem é essa? Quando ele fala, não é de pedra, ele está fazendo uma comparação. Mas não é uma comparação, mas sim uma metáfora. Que pedra? O que você vê como pedra? É algo duro, sólido, né? Difícil de quebrar, difícil de se, vamos dizer assim, de mover, não é flexível, né? Pedra é rígida. O que mais? Você é uma pedra, você é forte, Vamos lá, ajude-me aí, pura, da questão. Quando eu falo pedra, você é uma pedra. Você é um obstáculo? Você não tem sensibilidade, sentimento. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ficar alerta, amado. No tudo, ainda mais aí, disforia usada como alerta. Então, aqui, essa campanha foi usada como alerta, usando a disforia.
Belezinha? Ok, então nós temos aqui, na verdade, em relação a essa peça publicitária, o verbo no imperativo, né? Exatamente, que marca também. Certo. Bem, aqui algumas das características. Pontuando para o Qual estudante. é o foco? Vai chamar a atenção do interlocutor, né? Do receptor. Faz uso da figura de linguagem. Eu coloquei a metáfora, né? Uma das. Tá. E, querendo ou não, é uma função emotiva, né? Esse objetivo. O objetivo de chamar a atenção, né? E atingir o objetivo que é arrecadar, né? Exatamente. Arrecadar aí agasalhos, né? Para essa campanha tão importante, porque a gente sabe aí que nós temos, né? Olha só, o que? Falta, né, de atendimento, nós temos meninos, pessoas de rua, em que sofrem nesse período aí tão difícil. E a própria imagem aqui que dá para perceber, só um paninho, poxa, tá na campanha de frio, muitas pessoas precisando de cobertores, de roupa, pela calçada, então aí só a imagem dele triste, encostado, olha só. A posição dele. O texto verbal, ele já é comovente. Eu mesmo, se eu chegasse a ver, né? Verbal e a visual. Eu estou aqui só trabalhando o gênero, eu já estou tocada, né? Não seja coração de pedra você também aí, né? Pode fazer essa campanha aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, né, Amadinha? Legal. É isso aí. E é isso, gente, é a interpretação, beleza? Vamos agora para o nosso momento, saindo aí da teoria e vamos colocar... prática. Mão na massa, vamos lá então? Trabalhando gênero. Beleza, o que que o nosso estudante vai produzir? Olha lá, você vai produzir uma notícia, olha que gênero legal, né? A notícia, ela é uma notícia fictícia, tá? Não se preocupe, você aí agora vai ser o jornalista, você vai criar aí a sua notícia, cria aí o assunto da sua preferência, tá? Aquilo que você quer falar, que você gosta, uma curiosidade, né? Pode ser professora real, exatamente, olha só, na minha chácara, professora, deu aí bastante a questão da plantação de café. Beleza, então pode fazer aí uma notícia sobre isso, tá? Mas aqui a gente colocou fictícia, né, Amadinha? Para dar aí esse prazer para você, estudante, em produzir tranquilamente, tá? Mas pode ser algo também que você queira realmente noticiar real, tudo bem, fique à vontade. O importante é você produzir o gênero notícia, tá? Bem, você vai dar aí um título à sua notícia, mas esse título tem que ser qualquer título, Amadinha? Não, né? Que atrai a atenção do leitor, que chame o leitor, né? Olha lá, lembra daquele texto lá da questão lá da cidade que não tinha sapato? Ah, sim, né? Legal. Aí faz de conta lá, você vai e pega uma fruta que ninguém usa, aí dessa fruta lá vai produzir, vai empreender. Pô, ninguém quer vamos supor, o coco lá. Aí alguém vê, cata só vende água de coco, aí deixa a castanha de lado. Entendi. Aí o aluno vai lá, ou alguém vai lá, cata aquelas castanhas e começa a produzir o quê? Cocada. Ô, delícia, deu água na boca. Mas é a cocada, gente, é a cocada diferente. De repente essa cocada se destaca lá. Cocada com gengibre, olha que delícia. Olha, aí vai lá. Olha só, empreendedor, Eita, empreendedor da NASA, criar cocada que vai ajudar na sua saúde. Na sua saúde, ajudar a família, vai beneficiar a sua família também. Isso aí, muito bem. Entendeu? Curte aí. Beleza, olha, além do título, e esse título tem que ser atrativo, né? Você aí também vai criar uma imagem, né? Porque a notícia tem que ter uma imagem, né? Tem que ter uma imagem chamativa. Ok. Aí você monta lá a partir da imagem, a notícia, e aí você vai fazer o quê? Uma legenda, né? Lembrando sempre aí da matéria, né? Da manchete da sua notícia, tá? Ou seja,
essa legenda, ela vai explicar a relação entre a imagem e o noticiário, porque não pode ser a imagem de uma coisa e a sua notícia sobre outra. Não dá certo, né? Tem que casar, tem que vincular. Uma imagem tem que conversar com o seu texto aí, com a sua notícia, tá? Você vai falar sobre a cocada e aí você vai colocar a imagem de um peixe. Não tem nada a ver, né? Também pode usar também na questão do coco. Usar o coco também, o coco, o tucumã. Tucumã. Isso. Né? Usar lá aquela semente para produzir algum artesanato. Já é? Também, né? Às vezes a pessoa não usa o coquinho, né? Pura, a castanha do coco. Mas usa semente. Vai fazer o quê? Alguma joia, uma biojoia. Biojoia? É, exatamente. Né? Eu ainda insisto na cocada feita com gengibre. E aí é claro que vai dar bastante aí, né? Como é que se diz? Lucros. Legal. Olha só, assim, com o Trabalhando Gênero, nós encerramos a aula. Acredito que você aí vai conseguir produzir direitinho a sua notícia, né, Madinha? Com certeza. Valeu, então. Até a próxima. Até a próxima.